Bem-vindo a todos, pessoal. E agora então a gente vai para a segunda fase da execução da nossa despesa pública. Então a gente já passou pelo empenho, ou seja, no momento que você cria a obrigação de pagamento pelo Estado. E agora então a gente vai para a fase da liquidação da nossa despesa pública. O que significa essa liquidação, pessoal? Ela é posterior à prestação dos serviços ou então à entrega do material. E aqui a gente verifica se tudo ocorreu conforme o planejado, ou seja, aquilo que a gente fez lá na nossa nota de empenho. E ela tem por finalidade apurar o quê? Qual foi a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a que se deve pagar e também a quem se deve pagar essa importância. E ela terá por base tanto o contrato, a nota de empenho, como também os comprovantes de entrega. E olha só, pessoal, então aqui a gente vai fazer um panorama numa nova tela para ficar mais fácil para a gente saber como é que funciona desde o início do serviço, desde a licitação, a etapa do empenho, também a prestação de serviço e também a liquidação. Então, olha só, a gente vai fazer o seguinte, vou colocar uma nova tela. Vamos supor então que teve uma licitação. Então a gente fez uma licitação, por exemplo, da compra de um carro. Então houve todo o processo da nossa licitação. Qual foi o objeto? Foi a compra de um carro. O que a gente fez? Comprou esse carro, por exemplo, a licitação a gente fez e houve vencedor no valor de, vamos supor, colocar aqui mais fácil, de 15 milhões. Eram vários carros, por exemplo. Vamos colocar aqui de 100 carros. Valor de 100 carros no valor de 15 milhões de reais. Então, o que vai acontecer aqui? Depois do processo de licitação, o que a gente tem que ter feito? A gente tem que fazer o empenho. Então, já nesse momento do empenho, a gente disse o seguinte, olha, a partir de agora, eu vou pegar já 15 milhões dessa minha dotação que eu tenho, ou seja, vamos supor que tinha 100 milhões a determinada unidade orçamentária para gastar com seus diversos deveres, nessas várias despesas durante o exercício financeiro. Então, ela já falou o seguinte, olha, 15 milhões agora vai ser para essa compra de carro. Então, aqui eu fiz o empenho nesse mesmo valor, e já falando exatamente, olha, vamos supor aqui que a gente fez para Carros S.A. Carros S.A. Então, a gente fez o empenho no valor de 15 milhões para a empresa Carros S.A. e ela era obrigada a entregar 100 carros para a gente aqui. No valor de 100 carros aqui, O que é referente a esses 15 milhões de reais. Então, aí, o que vai acontecer? Depois do empenho, e nesse momento aqui também eu fiz o que? O contrato, No momento da licitação, posteriormente eu já fiz também o contrato. Então, com base nesse meu contrato também, eu fiz esse meu empenho no valor desses 15 milhões de reais para essa empresa Carros S.A. O que aconteceu então? Essa Carros S.A. ganhou a licitação, eu fiz o empenho, ou seja, eu já obriguei o Estado a falar, olha, se a empresa Carros S.A. fazer tudo conforme o combinado, ela vai ter o direito de ganhar 15 milhões de reais. E aí depois, chegou 30 dias depois, e o que essa empresa fez? Ela foi e entregou os 100 carros. Então, a partir desse momento aqui da entrega dos 100 carros, foi o momento em que automaticamente veio o quê? Veio a prestação de serviço ou então a entrega do bens para a administração pública. E então, depois disso, depois que houve essa entrega, posteriormente à prestação de serviço ou a entrega do bem, a gente tem a liquidação. Então, a gente observa que a liquidação aqui vai ser posteriormente ao quê? A prestação de serviço ou então a entrega do bem por parte dessa empresa que ganhou a licitação. Então, por isso, a gente colocou que a liquidação é sempre posterior ao que a prestação de serviço ou então a entrega desse bem. E eu tenho que fazer aqui todas essas questões, a finalidade, para o quê? A gente vai também, conforme até a gente viu na nota de empenho, a gente vai colocar qual é a origem dessa obrigação e o objeto. Nesse caso aqui, a origem foi o quê? Foi um contrato, foi uma licitação e o objeto é a entrega dos 100 carros, a importância exata a pagar. E aqui, qual a importância de você
pode mudar um pouco do valor do empenho. Vamos supor que nesse nosso exemplo, no lugar dela entregar os 100 carros, ela só entregou metade disso. Então a empresa, ela não vai receber os 15 milhões, ela só vai receber metade disso. Então nesse momento da liquidação, você vai falar exatamente, olha, ela tinha que entregar 100 carros, no entanto, ela só entregou 50 e por isso ela só vai receber depois, posteriormente, o valor referente aos 50 carros. E eu também só vou atestar que ela entregou só metade daquilo que ela se comprometeu. E a importância a quem se deve pagar. E a gente vai fazer toda essa liquidação com base no quê? No contrato, nessa nota de empenho, nesses comprovantes de entrega. E aqui, pessoal, você tem que tomar muito cuidado se você for executor de contrato na administração pública. O que vai acontecer? Tem uma função específica que é do executor de contrato, que é ele que faz essa liquidação. Então vamos supor, a empresa foi lá e falou que ia entregar, por exemplo, um arroz. Um arroz tipo A, um arroz muito bom. E você, na liquidação, o que acontece? A licitação, ela falou que ela se comprometeu a entregar determinado tipo de arroz. Já no empenho, você falou, olha, a empresa vai entregar um arroz tipo A, do melhor tipo, por determinado valor, determinada importância. Mas vamos supor que lá na liquidação, você que é o executor do contrato, você vai ter que ver se aquilo que a administração pública recebeu, aquilo que a empresa forneceu, foi exatamente igual ao que foi tanto na licitação quanto também no contrato e também com o que está lá na nota de empenho. Então você tem que tomar muito cuidado, pessoal. Se você for um executor de contrato, muitas das vezes, se você não fizer o seu trabalho aqui direito, se você falar, não, é isso daí mesmo. Muitas vezes você tinha que entregar, muitas vezes, 1.000 sacos ali de arroz, mas só recebeu 700, você pode ser e vai ser responsabilizado por esse tipo de falta. Então o que vai acontecer? Você tem que tomar muito cuidado se você for a função que é bem conhecida na administração pública, que é de executor de contrato. Você tem que observar tudo que estava sendo de obrigação por parte da empresa e você tem que verificar se ela fez tudo conforme o combinado. Então essa que é a etapa que a gente chama que é a liquidação. E aqui, pessoal, a gente tem um objetivo o quê? Verificar o direito adquirido do credor, com base nos documentos comprobatórios do respectivo crédito. O que a gente fala então? Depois que houve a liquidação, você já tem um direito adquirido pelo credor. Porque olha só, pensa no lugar do credor. Ele participou da licitação, fez tudo certinho, teve a nota de empenho no nome dele, ele foi lá e prestou efetivamente o serviço, ele foi lá e fez aquilo que estava combinado com ele, e depois o que ele fez ainda? A administração pública, por meio do servidor público, deu um ateste, falou, olha, ele fez realmente tudo conforme o que a gente combinou. Então depois dessa liquidação, você já cria o quê? Um direito adquirido para o credor. Então é somente nesse momento, na liquidação, que você tem esse direito adquirido pelo credor, porque já passou a etapa dele prestar o serviço e ele fez tudo conforme o combinado. E você vai fazer isso tudo com base no quê? Nos documentos e comprobatórios do respectivo crédito. Então vamos agora nas questões. O empenho é o estágio da despesa em que o Estado, ao criar para si a obrigação de pagamento, verifica o direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. E aí o item está certo ou está errado? O item está errado, né? Porque aqui não é empenho. Qual é o certo? É liquidação. O empenho, pessoal, a gente só cria o que? A obrigação de pagamento para o Estado, pendente ou não do implemento de condições. Já quando a gente verifica o direito adquirido, para verificar o direito adquirido, o prestador de serviço, né, o fornecedor, ele já tem que ter tido o quê? A prestação de serviço. E isso daí só vai ocorrer posteriormente ao empenho e também posteriormente à sua prestação de serviço, que vai ser por meio da liquidação. Agora vamos para a próxima questão. A liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. E aí o item está certo ou está errado? Está certinho aqui o item, né, pessoal? É exatamente isso que a gente tem noção, como por exemplo, que a gente entende como a liquidação. Por último, o empenho consiste no estágio de execução da despesa, em que o direito do credor perante o Estado será averiguado por meio do exame de títulos e de documentos comprobatórios do respectivo crédito. E aí, mais uma vez, o item está errado. Tá vendo, pessoal? Praticamente foi igual essa nossa primeira questão. E a banca aqui, a banca também é um CESP, tá vendo? Olha só, mais uma vez aqui o CESP repetindo as questões. O que a gente observa aqui nessa execução das despesas públicas é que ele vai trocar, principalmente aqui, o principal nome. Ele vai colocar o que é liquidação, ele coloca empenho. O que é empenho, ele coloca o pagamento ou liquidação. Ele sempre vai fazer essa alteração, principalmente ali nos pequenos detalhes. E por último agora, a gente vai falar do pagamento. Pessoal, o pagamento
não tem muito problema. Para você chegar nessa etapa de pagamento, quer dizer que tudo foi feito de forma correta. Teve o empenho, houve a prestação de serviço, com base nessa prestação de serviço ou entrega do bem, houve a liquidação da despesa, e depois da liquidação da despesa, a gente viu que já gerou o direito adquirido pelo credor. Então, passando da liquidação, qual a obrigação do Estado? É realizar esse pagamento. Então, o pagamento é o que? É o despacho da autoridade competente também, de acordo com as normas de cada uma das entidades, determinando que a despesa seja paga. E ela só será efetuada quando? O pagamento após a regular liquidação dessa despesa. Você não pode pagar a não ser que o quê? Já tenha sido liquidada a despesa. Ou seja, se algum agente público já falou, olha, realmente foi tudo conforme o combinado no contrato ou algum outro instrumento. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Portanto, ocorre apenas após o seu pagamento. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Porque o pagamento é posterior. Aqui o que ele está falando é que primeiro ocorre o pagamento e depois a liquidação do serviço. Não, de forma alguma. Primeiro você faz a liquidação, tanto da entrega do bem ou então da prestação de serviço, e somente depois disso que você faz o pagamento. A cronologia da despesa pública é empenho, liquidação e ordem de pagamento. E o item está certinho, exatamente essa a nossa cronologia. E para finalizar agora, a gente vai falar das exceções, que são despesas que elas não seguem esse rito de empenho, da liquidação e do pagamento. E aqui a gente vai colocar um dos principais exemplos, que é o regime de adiantamento, ou então suprimento de fundos, ou então o que a gente fala que é o cartão corporativo. O que significa isso, pessoal? É uma entrega de numerário a um servidor público, e aqui você faz isso no intuito de quê? De realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação dessas despesas. E é sempre precedida de empenho na dotação própria. Então a gente fez o quê? A gente deu um panorama geral aqui e agora a gente vai explicar certinho o que trata dessas exceções. Então vamos lá, pessoal. O certo, lembra que eu falei para vocês? Olha, eu vou comprar uma alimentação, eu tenho que fazer um empenho num programa de trabalho referente à alimentação. Eu tenho que fazer algo vinculado ao transporte, eu tenho que fazer um empenho em um programa de trabalho vinculado a transporte. Mas agora imagina o seguinte, um servidor público ele vai viajar. Eu não sei, por exemplo, quanto que ele vai gastar de diária, eu não sei quanto que vai ser o restaurante dele, eu não sei quanto que ele vai gastar ali de locomoção interna, eu não sei se, por exemplo, ele vai ter algum problema de saúde, ele vai ter que comprar um remédio. Então, o que eu faço? Imagina se eu tivesse que já fazer um empenho para cada uma dessas despesas. Ia ser algo totalmente burocrático. Então, o que eu faço aqui? Eu falo o seguinte, olha, servidor público, eu vou te dar aqui 10 mil reais. Vou te dar 10 mil reais. E aí, você não precisa me falar o que você vai fazer. O certo seria a gente já empenhar de forma prévia o quanto que ele ia gastar de alimentação, vestuário, deslocamento, transporte de uma forma geral. Mas aqui, para facilitar, eu dou apenas um montante geral, de uma forma genérica para ele, e depois que ele vem e presta contas. Então, o que eu faço? Eu entrego esse dinheiro, que normalmente é um cartão corporativo, e ele aqui, então, é uma despesa que normalmente até pelo pequeno valor dela não faz muita questão, não faz muito sentido eu colocar ela como se fosse numa mesma especificidade, por exemplo, de eu fazer uma construção de hospital, de uma construção de uma escola que tem um volume muito maior. Então até pelo fato de ser um recurso pequeno, eu faço o seguinte, não, eu já te adianto e depois a única coisa que você vai ter que fazer é o quê? É me prestar contas desse recurso que você recebeu. Então por isso que aqui, onde a gente fala que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Então, por isso que a gente fala que não tem muita lógica você fazer esse tipo de despesa, ele seguir todo esse rito normal de execução da nossa despesa pública. E mais aqui, pessoal, eu sempre faço empenho aonde? Na dotação própria minha. Então, o que vai acontecer? Por mais que seja esse suprimento de fundos, eu já tenho que fazer o empenho, não vai ser ali especificamente falando que é transporte, alimentação. Eu normalmente utilizo ali um programa de trabalho dentro da manutenção da unidade administrativa e já faço esse empenho total aqui de 10 mil. Eu não faço a segregação de alimentação, de transporte, de saúde. Eu apenas faço o empenho, a liquidação e já pago esse valor para o servidor em uma dotação própria que não precisa ser essa específica de cada uma dessas despesas. E aqui então a gente vai para as questões. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesa expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário ao servidor, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. E é exatamente esse o conceito que a gente tem do suprimento de fundos.
E agora então, pessoal, a gente finaliza esse vídeo que a gente tratou tanto da liquidação, do pagamento e também a gente tratou das exceções que não pode se subordinar a esse processo normal da despesa pública. E na aula que vem a gente vai tratar principalmente do quê? Dos nossos restos a pagar e também das nossas despesas de exercícios anteriores.